Bom dia a todos. É um prazer imenso estarmos online mais uma vez. Esse é um vídeo gravado especialmente para nossa capelania e agora não consigo mais nem chamar de capelania da Aripar, porque os nossos colegas lá de Pernambuco também têm participado e por um segundo motivo nós fizemos nessa semana a transição do nome de Aripar para Registro de Imóveis do Brasil, Paraná. Então, esse é o nosso contexto e eu tenho uma honra imensa de estar aqui online hoje com o meu amigo e irmão Roberto Lúcio. Roberto Lúcio, vou dar a chance dele se apresentar brevemente, eu não sei também se, acho que sempre vale a pena, né? Mas ele é registrador de imóveis lá no Recife. Roberto, me diga mais ou menos aí, faça uma breve apresentação de quem você é, mas hoje eu vou encerrar por aqui porque você que está com a palavra. Gabriel, que alegria, rapaz. Obrigado pela confiança, pelo convite, que oportunidade muito boa. Saudação aqui muito especial a todos os meus amigos aí paranaenses, né? A turma de Pernambuco, que agora está tendo essa boa oportunidade, né? De caminhar juntos aqui nesse que é um ambiente tão saudável e tão especial. Então, rapaz, eu sou de Brasília. Sou de Brasília, é engraçado que eu ingressei na atividade notarial e de registro em Brasília. Fui registrador civil, registrador de títulos e documentos, lá numa cidade satélite do Distrito Federal chamado Ceilândia. E também fui interino de um tabelionato de protesto lá, né? Quando foi em 2008, eu vim para Pernambuco. Assumi, então, o registro de imóveis, é o 6º ofício de registro de imóveis. Quer dizer que eu estou na atividade, eu entrei em janeiro de 2002. Cara, eu estou na atividade há 23 anos. Já pensou? E no registro de imóveis aqui há 16, né? Uns 16 anos, né? E sou casado com a Flávia, tenho 2 filhos adolescentes. Eu tenho o Paulo Roberto, de 16, e a Esther, de 15. Já pensou que bênção? Louvado seja Que Deus. bênção. E privilégio enorme para mim estar aqui. E eu vou já dizer para o pessoal o que de alguma forma eu fiquei entusiasmado para compartilhar. Nós temos na Bíblia um livro chamado Um Livro de Sabedoria. O nome dele é Provérbios. Provérbios foi escrito em sua maioria por Salomão, não é só Salomão, há outros que escrevem. Mas Salomão escreve e tem uma grande curiosidade nas escrituras. Porque a Bíblia diz que Salomão, quando foi se tornar rei, Deus de alguma forma se apresentou a ele dizendo: Salomão, pode pedir o que você quiser. E Salomão então diz: eu queria um coração prudente e apto para discernir na vida os caminhos corretos e os caminhos maus. Vê que pedido fantástico. Deus achou aquilo maravilhoso. Falou: você quer sabedoria? Eu vou te dar sabedoria. E ainda o deu muitas coisas a mais. Fato é que no livro de Provérbios nós temos a oportunidade de aprender muitos aspectos práticos que revelam sobre o coração humano e que revelam caminhos que ao final abençoam. Então hoje a minha intenção é caminhar aqui com vocês sobre um tema que eu acho que é extremamente relevante. Está aí na tela, nós vamos ler vários textos, todos em Provérbios, que eles vão colocar o perigo do orgulho. Orgulho a gente pode também chamar de soberba, ou pode chamar de altivez, de prepotência, de arrogância, ou como até diríamos no Pernambuco, de ser metido a besta. É uma tragédia, ao mesmo tempo em que há um princípio curioso em Provérbios. Ele diz que a humildade é uma bênção. E eu queria então caminhar conversando com vocês aqui para a gente entender por quê. Por que essa altivez? Por que esse orgulho? Por que essa soberba é tão trágica? Por que a humildade é um caminho que abençoa? Bem, vamos ler. Vou ler para vocês. Provérbios 8,13 diz: o temor do Senhor consiste em detestar o mal,
detestar a soberba, detestar a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 11:2 diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:12, o que despreza o próximo, presta atenção nesse detalhe, despreza o próximo, não tem senso, é falto de senso. Um homem prudente fica em silêncio. Provérbios 13:10 diz, da soberba, do orgulho, só resulta contenda, problema, bronca, discussão, perrengue. Mas com aqueles que se aconselham, se acha a sabedoria. Provérbios 15:25, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, cuida, mantém a herança da viúva. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 16:18 e 19, a soberba precede a ruína. Toma. A altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o lucro, o despojo com os soberbos. Provérbios 21:4. Olhar altivo, coração orgulhoso, é a lâmpada do perverso. Isso é a essência do perverso. Olhar altivo, coração orgulhoso, lâmpada do perverso, são pecado. Provérbios 28:26. O que confia no seu próprio coração não tem senso, é um insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Então vamos lá, deixa eu dizer para vocês a minha intenção. A minha intenção é mostrar que o orgulho, e aqui eu queria dar uma palavra para você que está aí ouvindo a gente e pensando, gente, esse estudo aqui era para fulano. Fulano é muito orgulhoso, nossa. Rapaz, só consigo lembrar de ciclano, mas é soberbo, credo. Existe um orgulho sutil, existencial em nós. E eu queria que você não perdesse a oportunidade de fazer essa reflexão pessoal, porque às vezes nós não reconhecemos. É muito difícil, em qualquer ambiente, pode ser presencial ou virtual, alguém levantar a mão e falar, eu sou orgulhoso. A gente não reconhece. Então tem um orgulho sutil e ele é destrutivo. E a humildade é um presente de Deus e ela é uma chave para a verdadeira sabedoria e a honra. Então, deixa eu seguir aqui esse esqueleto. O que é o orgulho? O que é orgulho? Eu quero começar, como a gente tem esse tempo aqui reduzido e eu preciso ser diretivo no que eu quero falar, eu quero começar com uma frase. É uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele diz assim, o orgulho é o prazer por ter mais do que os outros. Vê que negócio revelador. Veja, uma coisa que vai revelar para você, se você lida ou tem uma dificuldade com o orgulho, é quando você não se contenta em, de repente, ir bem em alguma coisa, em lograr êxito em algo, em conquistar algo, você precisa, de alguma forma, revelar que aquilo é melhor do que o outro. Sabe essas coisas que especialmente mexem com competição? Então, por exemplo, vou tentar aqui dar exemplos da vida e exemplos até do ambiente laboral, tá? De repente eu estou feliz, porque eu consegui o trabalho, foi combinado o salário, foi combinado ali a hora, e está tudo certo, aquilo está abençoando o meu lar, eu estou feliz, até que eu descubro que alguém ganha um pouco mais do que eu. Como é que esse orgulho sutil vai trabalhar no coração? Você vai começar olhando para o outro e dizer assim, isso é um absurdo, eu sou muito melhor do que o outro, eu sou mais pontual, sou mais assíduo, sou mais comprometido, isso é um absurdo, eu que tinha que ganhar mais. Quando você lida na comparação com o outro e essas coisas adoecem o seu coração, esse é o que eu estou chamando do orgulho sutil, existencial. A gente vive na época das redes sociais, isso é tão comum.
Sabe, a pessoa, talvez, ou para ser mais vista, mais curtida, ela tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que falar mal do outro. Lembra num dos textos que nós lemos? Aquele que despreza o próximo, ele é falto de senso. E isso é muito comum. Se você for para os adolescentes, o cara está no time de futebol, ele quer ser titular, aí o técnico ali da escola mesmo, ou que seja profissional, coloca outro e o cara fica no banco. Ele não quer só entrar, ele tem que falar mal do que é titular. Vocês percebem? Todas as vezes que o que move o meu coração é eu entrar nessa relação onde eu preciso estar melhor do que o outro, isso revela um coração soberbo, orgulhoso, porque ele é revelado na comparação. Quais são os dois efeitos disso na prática? Qual que é os dois efeitos? Uma característica do orgulhoso, ele fica falando dele. Ele fica falando assim: eu sou bom, se é no ambiente laboral, eu que sou comprometido, eu que entendo, eu que atendo bem, se não fosse eu, essa instituição aqui não ia para lugar nenhum. E ela fica falando de si. Eu nem coloquei aqui, sabe o que Provérbios diz? Ele diz: não sejam os teus lábios que te louvem, seja do outro. Por quê? Porque essa é uma característica do orgulhoso. Ele está sempre falando mal dele, mas tem uma segunda característica. De acordo com o que eu acabei de definir, sabe qual é? O orgulhoso, o soberbo, é aquele que fica falando mal do outro. Né? Tinha que ter arrancado a cabeça de fulano, tinha que ter demitido, tinha que ter tirado o salário, ou então tinha que tirar do time, ou então a gente pode pensar os diversos exemplos. Essas duas marcas definem. O orgulhoso é aquele que está sempre na comparação com o outro, ele adoece o coração por saber que alguém está tendo uma vitória que ele não teve, porque alguém está tendo algum benefício que ele não teve, e os efeitos práticos é que ele tem o instinto de ou elogiar a si mesmo, ou criticar e menosprezar e desprezar o outro. Segundo ponto, por que isso traz destruição? Tem um efeito prático, tá? Tem um efeito prático. A pessoa orgulhosa, ela, no fundo, tem dificuldade de aprender. Ué, Roberto, não entendi. Eu te explico. A pessoa soberba, ela é tão melindrosa. Eu vou criar aqui uma história, tá? Se eu peço para o meu filho, você vai colocar esse quadro aqui lá em casa, aqui na sala. Aí quando eu chego, ele colocou na parede, que é a parede que é de trás do sofá, sendo que tinha uma outra que era muito melhor para ver. Só que ele prendeu lá em cima, desconfortável, tá lá em cima, e o pior, estava troncho. Quando eu chego e falo assim: filho, deixa eu conversar com você. Olha aqui, analisa as paredes. Essa parede é melhor. Filho, olha só a altura. Tem uma altura que o quadro fica que é confortável, a altura dos olhos. Filho, olha só, tá troncho. Se ele é orgulhoso, ele não recebe a instrução, porque ele acha que a instrução é ataque a ele. Lá dentro ele fica, né? Quem que meu pai tá achando que é? Ele sempre acha que é dono da verdade. Tá menosprezando, ao invés de me aplaudir, ao invés de falar, a pessoa milindrosa, a pessoa orgulhosa, se você vai chamar atenção para trabalhar melhor, se você vai conversar sobre alguma coisa que foi errada, a pessoa orgulhosa, ela acha que é um ataque a ela. Por quê? Porque a identidade dela está na performance. E isso a destrói. Por quê? Porque ela não consegue aprender. Agora imagina um humilde que fala: rapaz, que oportunidade boa que eu tenho. Eu não tinha pensado que tem um jeito de eu analisar qual que é a melhor parede para pôr o quadro. Eu não tinha pensado que tem uma posição que é mais confortável. Eu não tinha pensado que realmente é melhor certinho e não troncho. Preste atenção, tem um efeito prático. O orgulhoso, ele tem dificuldade de aprender, porque ele acha que é ataque a ele. Sabe o que o orgulhoso faz? Ele fica se justificando. Não é porque, não é porque, e também eu já vi, não é porque. Para. Mas tem um problema, um segundo problema que faz com que haja destruição. E aqui eu já preciso entrar em uma razão mais profunda. É porque Deus, que é o perfeito, que é o eterno, que é o todo-poderoso, ele, talvez, na lógica humana, seria o único que poderia ser soberbo, altivo, prepotente, arrogante. Ele não é. A Bíblia revela que o Deus verdadeiro, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
A Bíblia diz, lá na oração de Jesus, em João 17, ele diz: Pai, glorifica o teu filho, assim como eu glorifiquei a ti. Me glorifica com a mesma glória com que eu tive desde antes da fundação do mundo, porque eu aqui na terra já glorifiquei a ti. Olha o que Jesus ensina, que na Trindade, ao invés de você ter um relacionamento que entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde eles discutem quem que é o melhor, quem que é o mais importante, ou diminuindo o outro, é o contrário. Eles se elogiam na mutualidade. É o Deus Pai que glorifica o Filho, é o Deus Filho que glorifica o Pai, é o Deus Pai e o Filho que glorificam o Espírito, é o Espírito que glorifica o Pai. Não tem esse esforço, orgulho. E atenção, nós seres humanos fomos criados à imagem de Deus. Então o orgulho vai ser destruidor, porque a gente vai estar quebrando o reflexo de Deus que ele nos chama a viver. O que a gente faz? Eu queria te convidar a algumas reflexões para quebrar esse instinto que às vezes é mais sutil do que o que a gente pensa, do orgulho, da soberba, da altivez, da prepotência. Sabe o que é? Pensa na história de Deus com o homem. Talvez eu vou ser falho aqui, mas eu vou lembrar. A Bíblia está repleta de histórias em que Deus faz questão de usar os que não são. Eu vou tentar te explicar. Na época da sociedade hebraica, judaica, Velho Testamento, a gente está falando de milênios atrás, existia uma lei civil, uma legislação civil que trazia proeminência e, portanto, posição mais alta, até dignidade maior, para o filho mais velho. O filho mais velho é que herdava o nome da família, herdava os bens da família, herdava a autoridade. Isso era uma estrutura civil. Não é uma coisa difícil de você encontrar ao longo do estudo das sociedades. Deus vem e faz o quê? Ele usa Isaac em lugar de Ismael. Era mais novo. Ele usa Jacó em lugar de Isaac. Era o mais novo. Ele usa Moisés em lugar de Arão. Era o mais novo. Quando você segue mais e você olha para Davi, o grande rei Davi era mais novo, não é o mais velho. Veja, Deus está dando uma sinalização. Não é aquele que, pelas condições, tem mais dinheiro, mais poder, mais status, segundo a legislação humana ou a cosmovisão da sociedade, é quem tem mais estrutura e poder. A Bíblia revela o que faz a diferença na vida de um homem. Não são as estruturas de poder, de recursos, de condições humanas que ele tem. O que faz a diferença é Deus trabalhando na vida dele. Querem outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo. Naquela mesma sociedade, havia dois tipos de indignidade, por exemplo, para a mulher. Uma indignidade eram mulheres reconhecidas por serem da vida, mulheres da própria prostituição. Outro eram mulheres que eram estéreis, elas não davam filhos. Aquilo tinha um sentido lá naquela época, era aquela sociedade, veja, não tinha previdência, não tinha SUS, não tinha nada. Então, no fundo, ter filhos era praticamente o modo pelo qual você ia ter a sua velhice. Então, existia essa avaliação de desprezo. O que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Ele então usa Rebeca, que é uma estéril. Ele usa Sara, que é uma estéril. Ele usa Ana, que é uma estéril. Sabe para quê? A partir delas há uma estrutura da família da fé. Mas não é só isso, por exemplo, Deus faz questão de dizer que na linhagem que vem Jesus, ele põe Raabe. Raabe tinha sido prostituta em Jericó, mas ela conheceu o verdadeiro, ela foi transformada e Deus a utiliza na linhagem de Jesus. Ele utiliza Tamar, que foi uma mulher que teve um relacionamento completamente esquisito. Ele usa Batseba, que estava naquele meio daquele sistema de adultério. O que é isso? Quer ver um outro? Nem falei aqui, um outro ponto de, entre aspas, indignidade que você encontrava naquela sociedade era do estrangeiro. O que Mateus faz questão de colocar na linhagem de Jesus? Ele põe Ruth, a estrangeira. O que é o meu ponto? Reflete nas escrituras. Tem um enredo que revela
que não são condições, virtudes, poderes, recursos humanos que vão ao final fazer diferença na vida do homem, e é o que a gente sabe que traz orgulho, prepotência e arrogância, é a presença de Deus. Ele pega às vezes os que não são, aqueles que muitas das vezes são alvo de desprezo, e ele escreve a história da redenção. E como é que termina essa história da redenção? Com Jesus. Gente, reflete aqui comigo, por favor. Se você hoje quisesse fazer um planejamento, a minha meta é que daqui 2 anos o meu nome seja conhecido pelo mundo inteiro, nações sejam construídas com base nos meus valores e princípios. Eu quero que as pessoas elas vivam ou até morram pelo meu nome. Isso aconteceu com Jesus, né? Mas eu estou propor que você agora vai fazer uma estratégia. Qual é a sua estratégia? Para então ter esse nome conhecido, proeminente, qual é? Eu vou dizer qual vai ser. A estratégia humana é, eu vou me envolver com as pessoas de maiores poderes, de maior riqueza, eu vou falar com aqueles que são os mais curtidos, que têm as maiores visualizações. Você pensa nessas projeções humanas. Como é que Jesus veio? Jesus veio para a região mais pobre, mais humilde da Galileia. Ele veio para a cidade, ele era de Nazaré, que nas próprias escrituras tem gente que fala assim, mas de Nazaré nunca veio nada bom. Jesus vem ele de lá, ele é um carpinteiro. Jesus diz, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Nunca foi poder humano. Jesus fez questão, ele se esquivou dos poderes políticos, de recursos, mas foi Jesus que mudou a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então olha aqui para mim. Você que vive com essa luta de se autoelogiar, de tentar dizer que você tem credenciais, currículos, virtudes, e que o outro não é bom igual a você. Ah, o outro não merece o que você mereceria. É injusto que o outro teve a promoção e eu não tive. Olha para a história de Deus, que vai mudar a sua vida. É você entender que o que faz diferença para o enredo do ser humano é a presença de Deus na vida dele. Mas eu preciso terminar. E eu vou explicar para vocês porque que Provérbios diz que da soberba você só tem ruína, você só tem contenda, só tem desonra, e porque que da humildade você tem a verdadeira glória, a verdadeira honra, a verdadeira exaltação. Sabem por quê? Porque a história de Deus é a história para mostrar para mim e para você que a gente precisa de um Salvador. Não é de uma ajudinha, é de um Salvador. Sabe quando é que alguém reconhece que ele precisa de um Salvador? Quando ele é humilhado. Eu vou tentar explicar para vocês. A grande salvação para a vida do ser humano é quando ele reconhece, eu não dou conta. Eu não dou conta de ser a pessoa que Deus, perfeito, gostaria que eu fosse, porque eu não sou perfeito. A mentira bate na porta dos meus lábios. O egoísmo, eu quero as coisas para mim muito mais do que para os outros. O orgulho, se eu for honesto, ele alicia o meu coração. A licenciosidade, sensualidade, a imoralidade estão sempre flertando. O materialismo, meus olhos brilham para as coisas, para as riquezas. Eu não consigo me apresentar perfeito diante de Deus. Na verdade, eu conheço os meus pecados. Eu conheço minhas transgressões. Elas estão diante de mim. Você só consegue entender a sua condição pecadora pela humildade. Na arrogância, eu vou lhe dizer o que acontece. E o que eu vou dizer aqui é muito sério. Você pode, pela arrogância, se tornar um grande religioso. É? Porque o ambiente de igreja, ambiente religioso, é um ambiente de muita gente arrogante. Sabe o que ele faz? Ele faz assim, graças a Deus que eu não sou como os outros. Gentinha, gente pequena, gente ruim. Eu sou religioso, cumpro os ritos. Domingo eu tô lá no meu ambiente religioso. Não, pelo amor de Deus. Não, o que é isso? E o tanto de coisa boa que eu faço? Cara, percebem que você está usando coisas que podem até ser boas, mas para alimentar o orgulho, o desprezo do outro. O orgulhoso, ele cria religiosidade. Aquele que é humilde, ele bate no peito e ele diz, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. O humilde, ele entende
que ele precisa de um Salvador. O humilde vai entender o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o maior equilíbrio que transforma a nossa vida. Porque, de um lado, o Evangelho ele vai sim te humilhar para te mostrar que o seu currículo, suas credenciais não resolvem a sua eternidade. Ao contrário, vão requerer condenação de Deus eternamente. Mas na humildade, você vai reconhecer que os teus pecados, eles precisam de um Salvador. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus dizendo para você que você é muito pior do que o que você pensa. Mas atenção, você foi muito mais amado do que o que você jamais imaginou. Porque Deus olhou para você no meio de orgulhos, mentiras, egoísmos, materialismos, imoralidades, todo tipo de esquisitice, desprezo do próximo. E Deus falou: eu vou mandar o meu filho. O meu filho vai receber a condenação que essa pessoa pecadora merecia. E aí, gente, no Evangelho, a humildade que gera o reconhecimento dos pecados, ela te leva a entender o maior amor jamais demonstrado no cosmos, e isso deslumbra e derrete o seu coração. Esses dois lados do Evangelho, eles conseguem nos arrancar de um lado do orgulho, porque nunca foi você, foi a obra de Jesus por você. Mas ao mesmo tempo, ele não te leva para aquele fundo do poço. Já viu gente vitimizada, gente que fala, nada presta para mim, eu sou ruim mesmo, não tem esperança, a conspiração do cosmos é contra mim, é por isso que não tenho condição, o meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, meus irmãos fizeram isso comigo, meu patrão fez isso comigo, meus amigos fizeram isso comigo, o mundo fez isso comigo, sabe, assim, gente, essa pessoa quando encontra o Evangelho, ela vai dizer, eu fui alvo do maior amor jamais revelado. O perfeito se esvaziou, se diminuiu, veio aqui, viveu a vida perfeita que eu não vivia, mas ele entregou a vida para ser condenado no meu lugar. Quer dizer que o Evangelho, ele tira de nós a condição de metido à besta, arrogante, prepotente, mas ele tira de nós um vitimismo. Ele nos traz, sabe o quê? A verdadeira honra. A verdadeira honra, a verdadeira glória que nós precisamos é a certeza de sermos amados por Deus. Essa é a certeza de sermos transformados por Deus pela obra de Jesus. Espero que essa nossa reflexão aqui tenha lhe feito pensar. E você não fique só pensando, isso daqui era para fulano. Não é para mim, é para você. E que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Deus te abençoe. Valeu, Gabriel. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Obrigado, Roberto. Prazer enorme ter você conosco hoje. Eu espero que isso se repita com mais frequência e gostaria que a gente concluísse com uma oração, porque nós sabemos, estamos estudando o Evangelho de Marcos e Jesus é aquele de quem é dito: eis aqui quem é maior do que Salomão. Que ele seja aquele que nos inspira em tudo aquilo que a gente faz, a não olharmos para a nossa própria glória, né? Mas que nós possamos nos sujeitar àquele que merece toda a glória. Amém. Você faz uma Quer que oração eu por ore? nós, Roberto? Faço. Vamos orar. Deus querido, como é que a gente pode agradecer um Deus todo-poderoso que poderia apenas pela justiça nos condenar, mas que pelo amor manda o próprio Filho para nos salvar? O que a gente faz? A gente só pode te agradecer. Hoje eu queria pedir ao Senhor que o Senhor aplicasse essa palavra. Quem sabe alguém aqui nunca tinha pensado, mas lida com essa inclinação, ou porque fala muito bem de si, ou porque critica muito o outro. Essa inclinação do orgulho, da arrogância, da altivez, da prepotência. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor quer nos humilhar, mas humilhar para proveito. Nos humilhar para colocar os nossos olhos em Jesus. Nos humilhar para mostrar que em Jesus nós encontramos o maior amor jamais demonstrado. E esse deslumbramento resgata o nosso coração da nossa soberba. E nos traz
essa união que nos preenche com aquilo que nós mais precisamos, que é uma identidade estável no amor de Deus por nós, revelado em Jesus. Abençoa o Gabriel, toda essa turma preciosa que está conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Amém. Gabriel. Um abraço, Valeu, querido. um abraço.